Bem-vindo a todos, meu nome é André Gabriel e eu vou apresentar sobre supercondutores em uma perspectiva físico-química. Este slide serve de referência para você e é optativo. Se você quiser, pause este vídeo e leia-o. Só queria comentar um detalhezinho sobre propriedades fundamentais. Nesse quesito falarei também sobre fenômenos físicos dos supercondutores, a química dos materiais, tanto quanto os tipos de materiais, tanto quanto a química a nível molecular, e também aqui, equações e teorias, falarei sobre muito pouco de mecânica quântica e eletromagnetismo devido à complexidade dos cálculos. Vamos começar pela descoberta do supercondutor. Foi feita por Heike Karmelinones, ele é de Países Baixos, na década de 90, trabalhando na criogenia, que é o resfriamento de materiais a temperaturas muito baixas mesmo. Foi no ano de 1908 que ele conseguiu liquefazer o hélio e 3 anos após ele colocou o mercúrio a uma temperatura de 4 graus Kelvin, posteriormente chamada de temperatura crítica, a gente já vai ver sobre isso, e fazendo alguns testes ele descobriu que esse material não tinha resistência elétrica alguma. Então, Onnes acabou de descobrir um novo estado da matéria, o estado supercondutor. A supercondutividade de alguma espécime de material pode ser alcançada quando resfriado a uma temperatura crítica que supercondense a matéria. Bem, resfriado a uma temperatura crítica, logo, a temperatura crítica do mercúrio seria 4 graus Kelvin, pois, nessa temperatura, o Onnes descobriu que o material era supercondutor. Vale lembrar que a temperatura crítica é a faixa da temperatura que ou menor ou igual a o material será supercondutor. Quando maior, não. Neste estado, a propriedade fundamental e mais conhecida é que a resistência elétrica de um supercondutor é zero ou tende a zero. Vamos então pegar a lei de Ohm. Vale lembrar que, para a lei de Ohm ser verdadeira, a temperatura precisa ser igual a uma constante, ou seja, a temperatura não irá variar do material que nós estamos analisando essa lei. A DDP é igual a resistência vezes a corrente. A DDP sobre a resistência será igual à corrente. Cheguei aonde eu queria, pois nós vamos tomar o limite de resistência quando tende a zero. Essa é a definição de supercondutor. O que acontece com a corrente quando isso aqui ocorre? É só tomar o limite disso. Bem, se a resistência tender a zero, o que irá acontecer com o valor da corrente, que estará aqui? Bem, irá para infinito. Ou seja, o supercondutor possui uma característica inata de poder conduzir energia de uma maneira muito eficiente. Vamos dar uma fugidinha da matemática e vamos falar sobre fenômenos físicos. Primeiro tópico. A corrente elétrica do supercondutor não gera calor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. O efeito Joule, ele acaba dizendo que a resistência é a responsável por acabar acontecendo a transformação de energia em calor. Pois bem, se a resistência é insignificante, todo este processo também será, porque haverá pouca resistência afinal de contas. E se o circuito com supercondutor não acaba transformando energia em calor, ele é eficiente no quesito energia elétrica e muito importante também para a área da computação, porque dados não são perdidos em formato de calor. Diamagnetismo perfeito, por que diamagnetismo e por que perfeito? Bem, aqui a gente nota que o ímã está acabando sendo repelido pelo supercondutor aqui, né? Essa interação se dá ao motivo de que o campo eletromagnético daqui está sendo equivalente ao deste. Recomendo vocês assistirem esse vídeo para vocês visualizarem este fenômeno e os dois próximos que eu abordarei na prática. É muito mais interessante. Neste intervalo de tempo, este mesmo vídeo, este mesmo link aqui de baixo. Entretanto, pegarei esta imagem para explicar estes fenômenos. Fixação de fluxo. Bem, fixação de fluxo é basicamente o seguinte. Da mesma maneira que o campo magnético do ímã está sendo repelido, o material do supercondutor pode não ser totalmente denso, principalmente se ele for feito de algum composto. Isso vai fazer com que haja certas fissuras no material e essas fissuras podem ser preenchidas por leves fluxos eletromagnéticos, que nesse caso eu representei pelo amarelo aqui dessa minha representação. Isso faz com que este amarelo, se nós movermos o supercondutor para a esquerda, o supercondutor
se nós movermos o ímã para a esquerda, o supercondutor também se moverá, e vice-versa. Isso é fixação de fluxo. O efeito Meissner é um dos mais importantes. Abordarei a teoria por trás dele no próximo slide. Entretanto, só para representar ele dentro desse esqueminha, basicamente, quando a temperatura ela ainda não é a temperatura crítica de um supercondutor e nem também é menor, o ímã está sobre o supercondutor. A partir do momento que isto daqui, né, que isso daqui se torna verdade quando a temperatura ela será menor ou igual à temperatura crítica, né, ou melhor, que isso aqui, né, seja verdade, eu fiz meio que o contrário ali, acabará ocorrendo um salto do ímã à mesma altura que foi abordada no diamagnetismo perfeito, né? A mesma altura que é proporcionada de um fluxo gerado pelo ímã ao supercondutor, do supercondutor ao ímã, a energia cinética do ímã entrando em equilíbrio com a energia que o supercondutor acaba proporcionando de apoio ao ímã. As equações de London abordam o efeito Meissner de uma maneira mais teórica e elas vão ser muito importantes para o entendimento dos supercondutores no geral. Elas foram feitas pelos irmãos London, que vieram da Alemanha e batizaram inclusive o efeito Meissner de Meissner em homenagem ao cientista que acabou descrevendo o fenômeno pela primeira vez. O que eles explicam sobre o efeito Meissner? Basicamente, dado um campo eletromagnético B, haverá um outro diante de uma temperatura crítica que o anule. Eu expliquei isso lá na prática, fazendo ilustrações na imagem, mas a matemática por trás disso está aqui do lado. Não vou me aprofundar nessas equações. Entretanto, saibam que esse B é o campo eletromagnético do ímã e esse E é o do supercondutor. Vejam que muda-se o sinal e um anulará o outro. Três parâmetros com valores críticos foram identificados: a temperatura, o campo magnético e a densidade de corrente. A temperatura a gente já sabe porque que ela tem um valor crítico. Se nós aumentarmos muito ela, o supercondutor perderá a sua supercondutividade. Isso acaba ocorrendo com os outros dois valores aqui também. Se o campo eletromagnético aumentar muito, ou seja, se o campo eletromagnético do ímã for muito forte sobre o supercondutor, ele acabará quebrando a supercondutividade. É a mesma coisa com a densidade de corrente. Talvez você não saiba o que é densidade de corrente. Pois bem, a densidade de corrente é esse J aqui. E esse J é a mesma coisa que I sobre A. A mesma coisa vale para o J daqui de cima também. Ou seja, se a área de um supercondutor for muito pequena, pode ser que a supercondutividade seja quebrada quando passada uma corrente por ela, porque se a densidade de corrente for muito alta, o supercondutor acabará quebrando. Agora eu irei abordar sobre esta outra equação que eu deixei aqui embaixo, este ligma L igual a esta raiz. Esse ligma L é o comprimento, a faixa de penetração da frequência eletromagnética sobre o supercondutor. O que nós estamos querendo dizer aqui? Eu quero dizer que haverá um comprimento de onda determinado, uma faixa de comprimento de onda que acabará passando direto pelo supercondutor. Ele não acabará absorvendo. Isso acontece principalmente se o supercondutor for um composto. Aqui a M asterisco, que é a massa dos portadores de carga. Eu quero só frisar o seguinte, que nós temos os superelétrons e nós temos os elétrons. Agora nós temos uma diferenciação entre os elétrons que nós já estamos habituados a falar sobre, os elétrons, e os superelétrons, que são os elétrons que fazem a magia do supercondutor acontecer, a resistência igual a zero. Bem, agora não só sobre os superelétrons, mas também o Ns, que é a sua densidade. Gravem isso aqui, densidade de superelétrons. Prosseguindo historicamente e também para nós compreendermos melhor os supercondutores, temos a teoria de Ginzburg-Landau. Ela foi elaborada pelos russos Ginzburg e Landau no ano de 1950. Eles introduziram o comprimento de coerência, Xi, o qual mede a variação espacial do parâmetro de ordem. Basicamente, isso diz respeito ao Ns, que é chamado de espaço do parâmetro de ordem. Essa densidade dos superelétrons, que aqui é chamada de espaço do parâmetro de ordem, nas equações de London era uma constante. Entretanto, na teoria de Ginzburg-Landau, não será.
Essa é uma das maiores diferenças entre uma teoria e outra. Eles basicamente estão falando então que a densidade de superelétrons acaba variando. Também, em relação a estes dois gráficos, eles acabaram separando supercondutores de tipo 1 e supercondutores de tipo 2. Eu ainda não expliquei para vocês este conceito, mas basicamente, supercondutores de tipo 1, maior parte são feitos por substâncias simples e por um único elemento, consequentemente. E o gráfico 2, os supercondutores de tipo 2 acabam sendo supercondutores feitos por compostos. No gráfico 1, antes de atingir a temperatura, não vemos nenhum campo eletromagnético. Durante a temperatura crítica, até o zero absoluto, nós vemos um campo eletromagnético se manifestando no supercondutor. E ele vai fazer com que o supercondutor fique em estado Meissner absoluto, porque supercondutores de tipo 1 só possuem este estado aqui como possibilidade. A figura 2, nós aqui conseguimos ver que supercondutores do tipo 2 possuem mais de uma possibilidade nestes estados. Supercondutores de tipo 2 podem possuir um estado Meissner, o estado misto e a supercondutividade artificial ao atingirmos a temperatura crítica. Pois bem, o quão maior o campo eletromagnético, menor será a altura que o ímã, naquele exemplo onde o ímã está sobre o supercondutor, menor será a altura entre o ímã e o supercondutor. Tá bom? Então, se pegarmos aqui o ímã e o supercondutor, o quão maior for o campo eletromagnético, menor será essa altura aqui que eu estou me referindo, sendo esse cara aqui um ímã e este de baixo um supercondutor. Em azul, supercondutor, em vermelho, o ímãzinho. Então chegamos à teoria ABCS, onde alguns mistérios serão revelados. Os três físicos estadunidenses, John Barden, Leon Cooper e John Schiffer, elaboraram essa teoria em 1957. BCS vem da primeira letra do sobrenome de cada um deles, na mesma ordem que eu coloquei aqui. Definitivamente, a teoria ABCS é muito importante para nós entendermos os supercondutores. Porém, nós precisamos dar um passo para trás e compreender o que é estrutura cristalina. A estrutura cristalina é basicamente uma estrutura na qual a molécula pode estar organizada, e quando ela está organizada de maneira cristalizada, nós nos referimos ao espaçamento maior possível entre uma ligação e outra, entre um átomo e outro, e também, além disso, ele é ordenado. Como você pode ver aqui, essa molécula ela não está bagunçada, ela não está, é, por exemplo, ela não possui um outro átomo aqui e muito próximo a esse e muito próximo a esse. Não, ela não possui esses tipos de ligações aqui a mais, acabando gerando uma assimetria entre um lado da molécula e outro. Na verdade, ela possui uma simetria muito forte no eixo X e no eixo Y aqui da imagem. Ficou meio pequenininho no slide, mas eu imagino que vocês conseguem enxergar estes eixos. Que essa molécula ela acaba sendo maior organizada possível de acordo com a sua natureza de ligações e também vale lembrar a temperatura. O que a temperatura influencia na resistência, afinal de contas? Bem, a temperatura, conforme nós aumentarmos a temperatura, a molécula ela irá acabar agitando, né? Então você vai ter aqui uma vibração, uma outra vibração, uma outra vibração, uma outra vibração. E conforme o elétron que eu vou estar aqui selecionando em azul a trajetória do elétron acabar querendo se mover, haverá uma certa chance de um átomo acabar vibrando e ele vai acabar coincidindo essa vibração com a trajetória do elétron. Vai fazer com que o elétron, na verdade, ele faça uma outra rota. Isso vai fazer com que o percurso dele seja mais dificultoso. E a resistência elétrica é referente ao quão difícil é um elétron acabar indo de um ponto A até um ponto B de uma molécula. Ou seja, a temperatura, o quão maior, maior será a resistência elétrica. Ou seja, o quão menor a temperatura, menor será a resistência elétrica, que é o que nós notamos até então falando sobre supercondutores.
A estrutura cristalina é uma característica intrínseca de todos os supercondutores. Eles são estruturas cristalizadas por sua natureza. Se eles conseguem ser supercondutores, eles possuem uma estrutura cristalina, porque isso aqui proporciona uma resistência elétrica baixíssima nas moléculas, e conforme nós formos diminuindo a temperatura, aí sim, quando a molécula for amorfa, quando a molécula não tiver simetria, isso não será possível porque terá uma resistência elétrica existente. Agora sim chegamos na teoria ABCS. Entretanto, não terei uma abordagem matemática de mecânica quântica e nem de eletromagnetismo que fundamenta toda essa teoria por trás, porque isso seria muito difícil de incluir nessa apresentação. Entretanto, eu vou falar do pilar principal e que fundamenta toda a teoria ABCS, que são os pares de Cooper. O que são os pares de Cooper? No próprio nome está dizendo que são pares. Mas são pares de quê? São pares de elétrons. Pares de Cooper são quando dois elétrons acabam interagindo entre si e formando uma espécie de par dentro de uma molécula. Bem, como é que duas coisas que naturalmente estão sempre se repelindo porque têm cargas iguais, eles agora estão se interagindo entre si, eles estão se atraindo? Eu vou te explicar. É como se a gente tivesse um colchão fofo e um casal que está brigado. O casal que está brigado, ele vai querer se separar. Entretanto, o colchão, como é fofo, ele acaba afundando no meio e acaba atraindo o casal mais próximo. Ou seja, o quanto mais o casal quer se afastar, o colchão, como ele é fofo, ele vai fazer uma concavidade no meio do colchão e o casal ele vai acabar tendendo a se juntar novamente. E fica nesse ciclo. Entretanto, o casal sempre vai estar na proximidade. É basicamente isso. Um par de Cooper, ele sempre vai estar uma proximidade, ele vai ter uma distância e que vai acabar variando. O que seria o colchão fofo nessa apresentação, nessa metáfora? O colchão fofo é a vibração da rede cristalina. Essa vibração é possível por conta de que, quando o elétron ele acaba passando pela molécula, ele acaba interagindo com os cátions da molécula e ele acaba fazendo essa deformidade, essa vibração. E essa deformidade, essa vibração vai fazer com que o próximo elétron ele acaba sendo atraído aqui esse meio do colchão fofo e vai se juntar com o seu par aqui com o outro elétron. Basicamente, essa é uma interação elétron-rede e é capaz de fazer elétrons de spins diferentes ficarem ligados. Os spins dos elétrons ligados num par de Cooper, no entanto, são spins diferentes entre si. Após essa fundamentação teórica, falarei sobre tipos de supercondutores. Eu acabei dando uma pincelada sobre isso na teoria de Ginzburg-Landau. Entretanto, não é somente sobre substâncias simples e compostas. Vamos nos aprofundar nisso então. Quando nós falamos sobre tipos de supercondutores, nós analisamos a temperatura crítica e o campo eletromagnético crítico. Colocarei aqui outro valor para nós podermos compararmos de fato, sendo os de tipo 1 os verdinhos e os de tipo 2 os roxinhos. Só há estas duas categorizações para supercondutores descobertas até então. Os de tipo 1 conseguem repelir os campos eletromagnéticos mais fracos, um efeito Meissner absoluto no entanto. Eles repelem os campos eletromagnéticos mais fracos, ou seja, aqui nessa minha comparação, o verdinho vai ser menor do que o roxinho. Um efeito Meissner absoluto diz ao fato de que o efeito Meissner dos supercondutores de tipo 1, o ímã vai ter uma distância maior ao supercondutor naquela minha comparação anterior daquela imagem, quando o ímã está sobre o supercondutor. Grande parte feito por um único elemento só, com exceção os metais vanádio, tecnício e nióbio. Bem, são então substâncias simples e, normalmente, metálicas. Vale lembrar que, para ser supercondutor, não necessariamente precisa ser um condutor. Um elemento que é semicondutor também poderá ser supercondutor. Agora falarei sobre tipo 2. Entram em um estado misto quando entram em campos eletromagnéticos.
porém tendem a resisti-los mais do que os SC de tipo 1, ou seja, os campos eletromagnéticos de tipo 1 não tendem a resistir tanto aos campos eletromagnéticos quanto os de tipo 2, como está aqui acima. Este estado misto é referente ao efeito Meissner. Eles não possuem uma altura tão grande entre um ímã e o supercondutor, mas essa altura ainda existe, ou seja, ainda há levitação. Geralmente é feito de compostos. Estes compostos são, maior parte, cerâmicas e ligas metálicas, porém existem outras espécies de materiais que podem ser supercondutores também. O mais padrão é cerâmicas e ligas metálicas. Possuem maior aplicação na prática, pois sua temperatura crítica é maior. Ou seja, nesta relação aqui de cima, a temperatura crítica de um supercondutor de tipo 1 é menor do que a de tipo 2. Os de tipo 2 possuem maior temperatura crítica, o que torna eles mais fáceis de serem alcançados, o estado de supercondutor. Também podem ser chamados de supercondutor de alta temperatura, devido a essa propriedade. Aplicações na prática sobre supercondutores, nós temos dois exemplos: o trem magneticamente levitado, o maglev, e a ressonância magnética nuclear, RMN. O trem magneticamente levitado, ele talvez seja o exemplo mais conhecido sobre supercondutores. Nós conseguimos deduzir algumas coisas sobre ele interessante. Bem, pense em relação aos fenômenos físicos que foi abordado. Você acha que o aprisionamento de fluxo, ou fixação de fluxo, e o efeito Meissner tem a ver com o trem magneticamente levitado? Eu também acho. Pois bem, tem muito a ver, porque o trem está se movimentando via ímãs, ou seja, há supercondutores e ímãs aqui fazendo esse trabalho de movimentação. Também nós podemos presumir que o supercondutor que é usado é um supercondutor de tipo 2 para resistir a um peso tão grande de um trem. E sim, é um supercondutor de tipo 2, um composto. Para concluir, gostaria de falar sobre, entre aspas, supercondutor em temperatura ambiente. Bem, este é um tópico já falado desde a descoberta dos supercondutores, né? Os cientistas, eles já discutiam sobre a possibilidade e a impossibilidade. Tinha cientista que defendia que supercondutor a temperatura ambiente seria impossível. Entretanto, essa fala não pode ser totalmente afirmada. A teoria que nós temos atualmente sobre supercondutores não consegue definir se existiriam ou se não existiriam supercondutores a temperatura ambiente. É uma incógnita. O valor alto que é dado à sociedade, aos supercondutores, aos possíveis supercondutores à temperatura ambiente, é sociopolítico, é econômico, é científico. Entretanto, há um altíssimo valor pelas devidas é, evoluções na tecnologia que os supercondutores à temperatura ambiente trariam. Eu trouxe o exemplo de RMN, de maglev, de computação. Então, só nestes exemplos a gente consegue ver o tremendo impacto que o supercondutor à temperatura ambiente faria. Entretanto, algumas pessoas, devido a esses interesses, podem acabar tomando condutas desonestas para querer se beneficiar em cima disso. Fake news, né, os charlatões, estelionatários, inclusive até mesmo, infelizmente, cientistas. Um exemplo disso é esta notícia aqui embaixo. Este exemplo é recente, infelizmente recente, inclusive. É de 2023, novembro do 8 de 2023. A Nature publicou um artigo de supercondutores, revelando um possível supercondutor à temperatura ambiente. Entretanto, neste tempo, ela acabou retratando este artigo, porque este artigo tinha dados manipulados, este artigo era falso. Esse artigo, ele acabou tendo como líder o pesquisador Ranga Dias e, obviamente, ele acabou sofrendo muitas consequências por causa disso, porque ele fez isso de propósito. Como ele conseguiu enganar a todos? Aumentando a pressão do meio, ele dizia que a temperatura
crítica aumentava, né? Que ele conseguia um supercondutor a temperatura ambiente aumentando a pressão. E aumentando muito a pressão, a gente consegue mesmo essa temperatura crítica. O problema é que esses dados foram manipulados por Ranga Dias no tratamento de dados, de gráficos, que eu não vou abordar esse assunto aqui, né? Ele acabou manipulando e fazendo com que, né, chegasse a conclusões que, coincidentemente, eram as conclusões que ele queria chegar, né? Vale lembrar que Ranga Dias tinha um interesse econômico, além de científico aqui, porque ele já fazia parte, ele já era sócio de uma empresa que venderia estes futuros supercondutores à temperatura ambiente. Além disso, a própria universidade que ele estava dentro da patente que ele fez sobre estes supercondutores, e é por isso que ela acabou ignorando as denúncias de falsidade dentro deste artigo. Então, foi tudo um complô, só que não deu certo e ele acabou perdendo os investimentos que ele fez na empresa e, inclusive, ele acabou perdendo o seu doutorado. Este último slide serve de referência para você. Caso você teve alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, uma mensagem, se você tiver meu contato. Entretanto, aqui eu separei os tópicos, os mesmos de antes que eu tinha falado lá no início da apresentação, como a importância dela, só que agora com os slides que eu acabo abordando cada um deles. Recomendo voltar a eles caso você tenha tido alguma dúvida. Valeu!